Então tá, bom dia a todo mundo aí que chegou. Então, na aula de hoje, eu vou basicamente continuar o que a gente estava vendo na aula passada sobre sistemas de spin. Deixa eu só me preparar um pouquinho melhor aqui. Ok. Então, vou fazer uma revisão rápida aqui da aula passada, para a gente seguir adiante. Como eu tinha comentado, esse é um capítulo relativamente curto, né? Nós vamos fazer toda a teoria em 3 aulas e vai ter uma aula adicional para revisão e exercícios, e essa vai ser a matéria da nossa segunda prova, né? O capítulo 3 e esse capítulo 4. Deixa eu insistir aqui para vocês ficarem bem à vontade de interromper durante a aula, tá? Se tiver alguma coisa que não está muito clara, se vocês quiserem voltar a algum ponto anterior, fiquem à vontade para interromper. Podem tanto usar o microfone quanto escrever no chat aqui, que a gente vai se comunicando. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar por enquanto, que dá para... Então, nós estamos vendo, então, spin, né? Então, spin é um momento angular intrínseco de partículas elementares e que carrega junto com ele um momento magnético, né? Como a maioria das partículas são partículas carregadas, o fato dessa partícula ter um spin acarreta um momento magnético, então as partículas elas agem como um pequeno ímã, e esse momento magnético é proporcional ao spin, né? O M é gama S, né? O gama é o fator giromagnético, né? Então que converte, vamos dizer assim, uma rotação, né, na imagem clássica, a uma corrente que provoca o momento magnético. E o spin é quantizado. Na verdade, nós vamos ver que todo momento angular, tanto o momento angular orbital quanto o momento angular intrínseco de partículas, são quantizados. Eles não podem assumir quaisquer valores. Spin assume o valor meio de H cortado, e só existem 2 estados possíveis. Quando a gente mede, então, o spin é um vetor, né? Quando a gente mede a projeção desse vetor em qualquer eixo que seja, ela só pode ter dois valores, ou é mais H cortado sobre 2, ou é menos H cortado sobre 2. A gente vai ver que momento angular, em geral, é quantizado com números inteiros de H cortado. E nós definimos, então, nós introduzimos esses operadores de spin na aula passada. Então, primeiro é o operador SZ, que vem do experimento, é uma coisa natural. Então, o experimento tem um campo magnético, a direção do campo magnético a gente escolhe como sendo a direção Z. Então, no fundo, aquele experimento de Stern-Gerlach, que eu vou voltar um pouquinho dele hoje, ele mede se a componente Z do spin está para cima ou está para baixo. Só tem esses 2 valores que são medidos. Então, tem 2 autovalores, o espaço de spin é um espaço de dimensão 2, e na base, então, de autoestados de SZ, que é o estado mais e o estado menos, o operador de spin SZ é diagonal, né, na sua base, e na diagonal tem os seus autovalores, então, que é H cortado sobre 2 menos H cortado sobre 2. As outras componentes do spin na base de SZ, que estão escritas aqui, eu não demonstrei, né? Eu só disse que é assim. Nós vamos demonstrar depois, por enquanto a gente só vai aceitar que eles têm essa forma. As matrizinhas elementares que aparecem aqui no meio, sigma x, sigma y, sigma z, são as matrizes de Pauli, e também vai voltar a falar delas mais para frente um pouquinho. Muito bem, esses caras, então, todos eles, dados os operadores na forma matricial, a gente pode calcular os seus autovetores. Então, os autovetores de SZ é o que nós estamos chamando, então, de mais e menos, então, corresponder desses 2 autovalores. E os autovetores das matrizes SX e SY, é só diagonalizar a matriz e calcular os autovetores. Eles estão escritos aqui.
Então, eu vou colocar um índice x ou y embaixo para dizer que esse é o autovetor de SX, com alto valor mais H cortado. Esse aqui de baixo é o autovetor de SY, com alto valor menos H cortado, e assim por diante. Então, eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base, né, que são os vetores de SZ. Além disso, em vez de projetar o S, então, que é esse vetor, na direção x, y, z, a gente pode projetar numa direção u arbitrária, né? Então, a gente escolhe uma direção u no espaço, deixa eu voltar aqui, no espaço tridimensional. Então, novamente, está aqui o espaço x, y, z. Então, eu posso projetar, então, uma partícula tem um certo spin, S, esse é o vetor de spin com componentes SX, Y e Z. Eu posso projetar isso numa direção arbitrária U, né, definida pelo ângulo polar aqui, θ, e o ângulo azimutal, φ. Tá? Então, a projeção de S em U, S escalar U, é só fazer SX vezes isso, mais SY vezes isso, mais SZ vezes isso. Isso dá uma soma de 3 matrizes, a gente soma, ela acaba tendo essa cara que está aqui em cima. Os autovetores dessa matriz, os autovalores são sempre mais ou menos H cortado sobre 2, né, para qualquer que seja a direção U. E os autovetores, né, para o genérico, nós calculamos na aula passada, e eles são dados aqui por essas expressões, então, que dependem de θ e φ, né, depende da orientação dos vetores. Então, por que é interessante, né, importante a gente fazer esse cálculo, né, de projetar o S numa direção arbitrária? Então, o que acontece, eu vou mostrar para vocês agora, é que, então, imagine que você tem um sistema de spin, né, tá analisando dinâmica de um spin, e um estado genérico do sistema, né, com um estado inicial qualquer, ou qualquer estado em qualquer instante de tempo, como o sistema é 2 por 2, ele só pode ser uma combinação linear de mais e menos. Né? Um estado genérico, ele pode ser escrito assim, é uma combinação linear dos estados mais e menos, com coeficientes alfa e beta, impondo a normalização, né, que módulo de alfa 2 mais módulo de beta 2 igual a 1. O que eu vou mostrar para vocês é que esse estado aqui, ele sempre pode ser escrito como sendo um estado mais U. Ou seja, esse estado, qualquer que seja o alfa e o beta, a gente pode pensar nesse estado como sendo o autoestado do S em alguma direção U, que depende de alfa e beta. Deixa eu fazer a conta para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, olha só. Pega um estado qualquer do sistema, escreve como combinação linear da base dessa forma, com a normalização. Então, como alfa 2 mais beta 2 é 1, eu posso escrever alfa como sendo cosseno de θ vezes uma fase, e aí φ alfa, e o beta como seno de θ vezes a sua fase, e aí φ beta. Isso garante que quando eu tomar o módulo, a fase some, dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Então, a normalização a gente pode impor dessa forma aqui, né? Escolhendo, então, o módulo de alfa e beta como sendo cosseno e seno. Então, eu vou parametrizar o alfa como sendo o ângulo θ e sua fase, e o beta pelo ângulo θ e sua fase. Então, joga esses caras aqui, está aqui o estado. Então, qualquer que seja θ, φ, alfa e beta, esse aqui é um estado normalizado. Muito bem, agora eu faço o seguinte truque. Eu vou colocar em evidência metade dessa fase aqui. Então, ó, metade de φ alfa eu ponho em evidência e metade de φ beta também. Então, põe em evidência metade de cada fase. Então, como é que fica o primeiro termo? Ora, eu tinha E aí φ alfa. Eu coloquei um φ beta sobre 2, eu tenho que subtrair o φ beta sobre 2 que eu coloquei. E o φ alfa, que só tem meio, eu deixo mais meio aqui, certo? Menos com menos dá mais. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. E a mesma coisa para o segundo termo. Ó, φ beta, eu tenho meio aqui, eu coloco mais meio para completar a fase que eu tinha.
e φ-alfa que eu coloquei aqui, eu subtraio aqui. Tá? Então, é só um truque para rearranjar os termos. Esse cara aqui eu vou chamar de φ. Φ-alfa mais φ-beta dividido por 2. Isso aqui é uma fase global que multiplica todo o estado. E a fase que aparece aqui nos termos, você vê a fase relativa, φ-beta menos φ-alfa sobre 2, eu vou chamar de φ. E ela aparece aqui e aqui, ó, E a menos φ sobre 2, E a mais φ sobre 2. Então, essa fase global, ela não é relevante, né? Todo estado é definido a menos de uma fase global. A gente sempre tem essa indefinição nos CADs. E esse cara que está aqui é exatamente o mais 1. Né? Se você olhar aqui para cima, esse é o estado de mais 1. Então, qualquer estado desse sistema de spin, a gente pode pensar que é autoestado do operador S projetado numa direção que depende do alfa e beta. Tá? Depende dessa maneira. Né? O θ a gente tira como módulo e a fase φ tem a ver com a fase relativa entre os coeficientes. Tá? Então, tendo esse φ, esse psi, né? Mais 1 e menos 1, esses caras representam, na verdade, estados genéricos do sistema. Tá? São estados normalizados que podem representar qualquer estado do sistema. Então, isso são bastante úteis. Então, dito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que eu tenho um estado, então tem uma partícula com spin meio, ela tem um estado arbitrário, e esse estado arbitrário, então, eu posso escrever dessa forma, certo? Então, isso aqui, dado θ e φ, eu estou descrevendo qualquer estado do sistema. E o que eu quero calcular aqui para vocês é o valor médio, né, o valor esperado de Sx, Sy e Sz de uma partícula cujo estado é dado por esse psi que está aqui. Eu vou fazer esse cálculo para vocês. Então, e o que a gente vai ver é que esses aqui são os resultados. Então, em média, qualquer que seja o estado do sistema, se a gente parametrizar por θ e φ dessa forma, os valores médios daqueles operadores vão ser exatamente o que a gente espera de um problema clássico. Olha só, classicamente eu tenho um spin de tamanho h cortado sobre 2, certo? Que são as projeções das componentes. E se eu parametrizo o estado do sistema por θ e φ dessa forma, é como se esse vetor tivesse exatamente posicionado com ângulo polar θ, ângulo azimutal φ, de tal forma que você vê a projeção Z é h sobre 2 cosseno θ, a projeção no plano é h sobre 2 seno θ, que a gente rebate cosseno φ, seno φ, nas direções x e y. Ou seja, em média, essa representação do estado, ela diz que esses ângulos θ e φ é como se fosse um spin clássico naquela direção, mas isso só acontece em média. Então, antes da gente calcular, vamos ver exatamente o que isso significa. Né? Que, dado um estado parametrizado por θ e φ dessa forma, o Sz é h cortado sobre 2 cosseno θ. Então, por exemplo, se o cosseno θ for meio, o valor médio de Sz vai ser h cortado sobre 4. Isso quer dizer o seguinte, que a cada vez que você medir o Sz, vai dar sempre mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Sempre dá um desses valores. Mas se você fizer várias medidas e calcular a média, e o estado for desse tipo, o valor médio vai dar exatamente h cortado sobre 2 cosseno de θ. Tá? Então, deixa eu fazer a conta aqui e a gente tenta interpretar. Então, a gente nunca pode confundir, né, o valor médio, que é o valor que a gente obtém depois de várias medidas repetitivas fazendo a média, do valor de uma única medida. Então, uma única medida é sempre o alto valor. A média vai depender do estado, né, e vai dar isso aqui. Tudo bem? Tá claro aqui o que eu estou fazendo? Né? Então, é uma partícula com spin, eu digo para vocês, eu preparei a partícula nesse estado. Como é que eu posso preparar a partícula nesse estado?
Olha, eu posso fazer um experimento de Stern-Gerlach colocando um ímã, né, nas direções θ e φ que estão aqui, tampar o buraco de menos h cortado sobre 2 e deixar passar só as partículas que desviam para cima. Aí eu tenho um feixe colimado que colapsou exatamente para esse estado. E aí eu meço para cada partícula as componentes do spin. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, como é que eu calculo essas quantidades? Vamos calcular o valor médio de SZ primeiro, que é mais fácil. Então, o valor médio de SZ, eu tenho que fazer, então, psi, SZ, psi. Então, vamos calcular quem que é SZ aplicado em psi primeiro. Então, eu tenho o SZ, deixa eu copiar de novo aqui, cosseno θ sobre 2 e a menos φ sobre 2. Aplicado no mais, e eu vou aplicar o SZ aqui. Então, o SZ vai entrar aqui. Mais seno de θ sobre 2, vamos voltar, e a mais φ sobre 2 no menos. Então, vou aplicar o SZ. Muito bem, aplicar SZ em mais, dá H cortado sobre 2 vezes mais, certo? É o seu alfa estado. E SZ em menos, dá menos H cortado sobre 2 vezes o menos. Então, eu vou ter um H cortado sobre 2. E aqui vai ficar cosseno θ sobre 2, e a menos φ, mais. E aqui vai ficar menos, certo? Porque o alto valor é menos H cortado sobre 2. E aí φ sobre 2, menos. E agora eu vou completar aqui com o BRAPSI. Então, vou pegar todo esse cara que eu calculei, multiplicar pelo BRAPSI, idem aqui. Deixa eu fazer um espaço aqui para mim. BRAPSI. Tá? Então, quem que é o BRAPSI? Então, esse cara aqui é cosseno θ sobre 2, e a mais φ sobre 2, mais seno θ sobre 2, e a menos φ sobre 2, menos. Tudo isso vezes o que está lá. Então, H cortado sobre 2, eu vou colocar aqui para fora, esse cara aqui, e aqui fica de novo menos φ sobre 2, mais, menos, seno θ sobre 2, e aí φ sobre 2, menos. Então, os caras são ortogonais, então só tem que pegar mais com mais, as fases cancelam, fica cosseno ao quadrado de θ sobre 2, e o menos com menos, que fica, as fases cancelam de novo, fica menos seno ao quadrado de θ sobre 2, e cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 é cosseno de θ. Certo? Então, novamente, né, eu preparo o estado do sistema naquele vetor, preparo um monte de estados idênticos, preparo um feixe de átomos todos no mesmo estado. Para cada átomo, eu meço o SZ. A cada vez que eu medir, vai dar mais ou menos H cortado sobre 2, mas se eu fizer a média desses caras, o valor médio depende do estado, depende daquele ângulo θ, é dessa forma aqui. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta aqui, conceitual ou da conta?
Isso, então, é sempre garantido. Essa parte aqui garante que qualquer que seja o estado, né, você sempre pode escrever o estado do sistema dessa forma. Tá? E como é que a gente mostra isso? Assim, né? Você pega um estado genérico, então escreve um psi como uma combinação linear de mais e menos, combinação normalizada, e a gente mostra que, primeiro, a gente pode escolher o alfa-beta dessa forma de seno e cosseno com fases para garantir a normalização, a menos de uma fase global, que é irrelevante, a gente sempre pode escrever o estado do sistema dessa forma. Então, em vez de usar dois parâmetros complexos, você vê aqui eu tenho dois parâmetros complexos alfa e beta. Então, eu tenho parte real e parte imaginária de alfa, parte real e parte imaginária de beta. Então, tem 4 números, né, que eu preciso para descrever o estado. Mas eu tenho uma relação entre eles. Então, isso aqui elimina um desses parâmetros. Sobram 3 parâmetros que são necessários, então, para descrever um estado genérico, né, porque tem um vínculo entre eles. No entanto, e esses 3 parâmetros estão aqui, né? Chi, θ e φ. Então, com esses 3 parâmetros, eu descrevo um estado genérico. Só que o chi é uma fase global que não afeta em nada o sistema. Então, eu posso jogar esse cara fora e escrever o estado sempre em termos de 2 parâmetros reais, que são esses 2 ângulos θ e φ. Tá? Deixa eu fazer o SX, então, como um segundo exemplo aqui, para a gente... o que o SZ é fácil, né? Porque eu sei aplicar o SZ aqui no mais e menos. Como é que eu faço com o SX? Então, tem 2 maneiras de fazer. Eu vou fazer das 2 aqui, porque elas são úteis em outros problemas também. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte: se eu quero calcular o valor médio de SX... ao fazer esse cálculo, eu vou me deparar com SX aplicado em mais e SX, não S mais. SX aplicado em mais e SX aplicado em menos. Certo? Vai ser o análogo desse cálculo aqui, só que aqui vai ter o SX. Eu tenho que aplicar o cara no mais e menos. E eu não sei aplicar isso em princípio, porque o mais e o menos não são autoestados de SX. Então, como é que eu calculo essas quantidades? Então, a primeira maneira de calcular é a seguinte: vamos usar a relação matricial. SX é esse operador aqui. O estado mais é esse estado. Então, SX aplicado em mais... faz a conta aqui, H cortado sobre 2, 0, 0, 1. Então, isso aqui vai dar H cortado sobre 2. Quem que é esse estado? É o menos. Tá? Então, deixa eu preencher aqui em cima. Então, SX em mais dá H cortado sobre 2 vezes o menos. E se eu aplicar o SX no menos, que é o segundo estado, vai dar 1 e 0, que é o mais. Certo? E com esses resultados, a gente pode fazer a conta lá, eu já vou fazer daqui a pouquinho. Só que tem um outro jeito de fazer essa conta aqui sem usar matrizes. Como que eu faço a conta, né? Se eu dou um exercício na prova assim, né? Calcule SX aplicado em mais, sem usar a forma matricial dos operadores e dos vetores. Como é que a gente faz essa conta? Então, o jeito de fazer essa conta é o seguinte: como que eu sei aplicar o SX? Eu sei aplicar o SX nos seus autovetores, mais x e menos x, que são os caras que estavam dados aqui em cima. Aqui, eu sei aplicar o SX aqui. SX aplicado aqui dá mais H cortado sobre 2, aqui dá menos H cortado sobre 2. Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar essas relações, vou somar esses caras e tirar o mais
em termos do mais x e do menos x. Vou inverter essas relações. Então, se eu somar as duas, o menos cancela. Aqui vai dar 2 vezes mais sobre raiz de 2, que é uma raiz de 2 em cima. Então, o mais, eu passo raiz de 2 para o outro lado, é o mais x mais o menos x. Tá? E o menos é a mesma coisa. Eu subtraio um do outro. E eu tenho que o menos é o mais x menos o menos x. E agora eu volto lá para a minha conta e eu vou escrever o mais, então, dessa forma aqui. Então, esse cara mais é SX, o raiz de 2 já coloquei aqui, mais x mais menos x. Quando eu aplicar o SX aqui, dá mais H cortado sobre 2. Quando eu aplicar aqui, dá menos H cortado sobre 2. Então, vou ter um H cortado sobre 2. Tenho esse raiz de 2. Então, quando eu apliquei aqui, deu mais H cortado sobre 2 vezes o estado. Quando eu apliquei aqui, deu menos H cortado sobre 2 vezes o estado. E esse cara aqui, de novo, é o menos. Certo? Que a gente calculou aqui em cima. Então, então, sempre que eu vou aplicar um operador no estado, a coisa a fazer é expandir esse estado na base dos seus autovetores. Aí eu consigo aplicar e fazer a conta. Ou então, usa a matriz, né? Vai dar na mesma. Tá? Então, uma vez que a gente tem esse resultado, é fácil fazer a conta do valor médio. Então, vamos fazer aqui a conta do valor médio rapidinho. Então, o valor médio de SX naquele estado. Então, eu vou deixar aqui o estado. Eu estou chamando o estado de psi mesmo. Então, vou deixar o psi aqui. E agora eu vou aplicar o SX no psi. Eu vou fazer isso de uma vez só. Então, eu vou olhar para o meu psi, que está aqui, e vou aplicar o SX aqui. Então, eu sei que quando eu aplicar o SX no mais, dá H cortado sobre 2 menos. E quando aplicar no menos, H cortado sobre 2 mais. Certo? Então, vamos fazer a conta direto aqui. Então, vai ficar cosseno θ sobre 2, E a menos Φ sobre 2. Então, vai sair um H cortado sobre 2 menos. Cosseno θ sobre 2, E a menos Φ sobre 2. H cortado sobre 2 menos. E o outro termo, que era o seno θ sobre 2, E a Φ sobre 2, tinha um estado menos aqui. SX aplicado em menos, dá H cortado sobre 2 mais. Né? Ele inverte um estado com o outro. E agora eu escrevo esse psi aqui, vou escrever ele aqui embaixo, para a gente poder fazer o produto escalar. Então, o E a menos Φ vira mais Φ. Então, notem, né? Eu estou invertendo esse cara. Então, cosseno θ sobre 2, E a mais Φ, mais. E o outro termo, que era seno θ sobre 2, E a mais Φ, fica menos Φ sobre 2, menos. Então, esse é o psi, que eu vou fazer o produto escalar com SX já aplicado no psi, que é esse termo aqui. Tá? Então, isso aqui que eu estou desenhando é só o BRA. Muito bem. Então, o valor médio de SX vai ficar. Então, olha só, agora esse mais aqui, com menos dá 0 e com esse mais dá 1. Então, esse escalar, esse fica cosseno θ sobre 2, seno, aqui é um sobre 2, seno θ sobre 2, a fase soma, não cancela mais, certo? Tem um E a Φ sobre 2, com E a Φ sobre 2,
sobe um E aí, φ, mais com mais dá 1. Esse cara aqui com esse menos vai contribuir, com um mais dá 0. Então, novamente, ó, seno θ sobre 2 aqui. Seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, que é igual ao que eu tenho aqui. E as fases somam também. E a menos φ sobre 2, E a menos φ sobre 2, dá 1 E a menos φ. Tá? Então, cosseno θ sobre 2, seno θ sobre 2, coloca em evidência. Esse é o resultado. Divide por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. Então, o que acontece? 2 seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, é um seno θ. Certo? Escrito em termos do ângulo metade. E aqui é um cosseno φ. Tá? Que dá, então, aquele resultado que a gente colocou. Tá? E eu deixo como exercício aí para vocês fazerem a mesma conta para o SY. Tá? Que é calcular como que o SY age no mais e no menos. Então, novamente, pode fazer por forma matricial, né, colocando aqui a matriz do SY e ver o que acontece. Ou você pode voltar lá para trás, escrever o mais e o menos em termos do mais Y e do menos Y, para poder aplicar. Então, eu sugiro fazer a conta das duas maneiras, né? Ver o que acontece quando a gente aplica aqui. E aí, sabendo como que o SY atua no mais e no menos, a gente pode fazer essa conta e calcular o valor médio. Tudo bem? Vocês acham que vocês conseguem fazer essa conta aqui? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia chamar alguém na lousa para fazer a conta ao vivo ali. Tá claro como é que faz? Jéssica, você consegue fazer? Você acha que você conseguiria? Né? Então, veja só como é que faria. Então, imagina que você está lá na lousa tentando fazer a conta. Como é que a gente faria? Né? Eu vou rapidamente guiar aqui. Deixa eu pegar só mais um slide em branco aqui. Então, deixa eu só falar. Eu vou fazer um pedacinho da conta e o resto fica como vocês, tá? Então, vamos ver, ó. Vamos ver como é que o SY, vamos fazer na forma matricial, como que que dá SY aplicado no estado mais. Então, vamos fazer de forma matricial. Ó, o SY é esse cara aqui, ó. 0, menos I, 0. Tá? O estado mais é esse daqui. Então, é só aplicar e ver o que dá. Então, vamos lá. Dá H cortado sobre 2. 0, 0. I, 0. Certo? Esse I eu vou tirar aqui do vetor, jogar ele para fora, para deixar o vetor na forma 0, 1. 0, 1 é o vetor menos. Tá? Então, SY atuando no mais, dá IH cortado sobre 2 menos. E o SY atuando no menos, o que vai dar? Vamos fazer aqui embaixo. Né? O estado menos é esse aqui. Então, se eu atuar com SY no menos, vai dar menos I. E 0. Então, eu tiro menos I para fazer aparecer o 1, 0, que é o mais. Tá? Então, SY atuando no menos, dá menos IH cortado sobre 2, mais. Então, tendo esses resultados, é a mesma conta. Né? A gente vai pegar o S, deixa eu voltar aqui para a conta do SX, o SZ. Então, eu vou fazer aqui com SY, então vou ter SY mais SY menos, a gente já sabe o que dá,
SY mais SY menos, substitui aqui os resultados, faz o produto escalar com o BRA, né? Esses caras são sempre ortogonais, vai dar alguma coisa que vai reproduzir o resultado que a gente quer. Tá? Então, sugestão para a lição de casa, né? Tentem refazer essa conta aqui, escrevendo o mais e o menos em termos do mais y e do menos y, para confirmar esse resultado, sem usar as matrizes, e depois faz o valor médio e vê que dá isso aqui. Ó. Opa, que está errado, agora que eu vi, isso aqui é um seno. Eu fiz um copy-paste aqui. Aqui é um seno. Tá, então, em média, o que acontece é que as projeções dos spins se comportam como se fosse um spin clássico normal, um vetor de comprimento H cortado sobre 2, que a gente projeta nesses eixos. Tá? Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos seguir, então. Então, tá. Então, a coisa que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Vamos fazer um cálculo de dinâmica de um spin no campo magnético. Então, agora eu vou pegar uma partícula que tem spin meio, tá? Cujos operadores a gente já conhece. Vou colocar essa partícula sob a ação de um campo magnético. Esse campo magnético vai estar na direção Z. É muito parecido com o que acontece naquele experimento do Stern-Gerlach, só que aqui o campo magnético é constante. Tá? Ele não é um campo que tem um gradiente na direção Z. É um campo constante. Eu vou fazer esse cálculo para vocês. A gente vai calcular, dado um estado inicial de spin, eu vou calcular o spin no instante qualquer, e eu vou mostrar uma aplicação desse resultado que é muito bacana, que isso aqui foi um artigo publicado na Nature em julho desse ano, que usa esses conceitos aqui de dinâmica de spin em campo magnético. Então, vamos ver aqui. Qual que é o problema, então? Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma partícula, ela tem spin meio, então vamos representar assim, uma partícula que tem um spin meio, e essa partícula a gente coloca num campo magnético constante na direção Z. B0, Z. Então, tá. Então, qual que é a interação do spin com o campo magnético? Então, isso na aula passada eu mostrei rapidamente, né, que a energia potencial que aparece, né, devido a então aparece uma força, né, desse campo magnético sobre o spin. Essa força pode ser escrita como menos gradiente de um certo U, um certo potencial U, e esse potencial U é menos m escalar B. Tá? Então, a hamiltoniana do sistema, a energia do sistema, é menos m escalar B. Então, quem que é o m? M é o momento magnético, que é proporcional ao spin. Tá? Esse é o fator giro magnético. Como o campo está na direção B, quando eu fizer o produto escalar de m escalar B, vai só pegar a componente Z do momento magnético, então vai ficar menos mz vezes a intensidade do campo B0, certo? E o mz é gama sz. Tá? Então, fica aqui menos gama sz vezes B0. Essa constante toda aqui, menos gama vezes B0, eu vou chamar de ômega 0. Então, a hamiltoniana do sistema é essencialmente a componente Z do spin. É ômega 0 vezes sz. E a gente sabe quem que é o operador sz. É H cortado sobre 2, vezes aquela matrizinha 1 menos 1. Então, a hamiltoniana desse sistema, nesse espaço bidimensional de spin, é dada por essa matrizinha 2 por 2 aqui, H cortado ômega 0 sobre 2, 1 menos 1. Quem são os autovetores e autovalores do operador H? Ora, a matriz já está na forma diagonal, certo? Então, os autovalores são H cortado ômega 0 sobre 2 e menos H cortado ômega 0 sobre 2. E os autovetores são o mais e o menos, certo? Ela é proporcional ao próprio SZ. Então, a gente já conhece as energias, tem duas energias possíveis,
e dois autoestados possíveis, que são os próprios autoestados de SZ. Eu vou precisar eu vou fazer uma evolução temporal daqui a pouquinho, então eu vou precisar dessa conta aqui, ó, E mais T sobre H cortado, eu já vou deixar ela pronta. Então, E mais T sobre H cortado, cancelo o H cortado, fica o T no lugar, mesma coisa para o E menos, certo? Multiplica por T dividido por H cortado, dá isso aqui. Então tá, então eu conheço autovalores e autovetores do Hamiltoniano, eu posso fazer com isso evolução temporal de qualquer estado. Então, seja o estado genérico do sistema, em T igual a zero, que eu posso sempre descrever dessa forma aqui, né, em termos desses ângulos θ e φ. Então, eu vou supor que eu dou um estado inicial do sistema, dessa forma, eu coloco esse estado para interagir com o campo magnético, eu quero saber quem que é o psi T. Tá? Então, como é que a gente faz evolução temporal? Então, vamos lembrar, né? Eu pego um estado qualquer, eu expando esse estado na base de autoestados do Hamiltoniano, certo? E, se eu conseguir fazer essa expansão, o psi de T é sempre dessa forma aqui, ó. Eu simplesmente coloco essas fases que dependem da energia do sistema. Tá? Essa é a receita da evolução temporal. A gente escreve o psi-t na base do Hamiltoniano, a gente joga isso na equação de Schrödinger e a gente vê que a solução para esses coeficientes aqui, que vão depender do tempo, é dessa forma. Tá? Então, veja só. Aqui, o meu estado inicial já está expresso na base do Hamiltoniano, porque os autoestados do Hamiltoniano são o mais e o menos. Tá? Então, isso aqui já está na base que eu quero. Então, como é que eu faço para calcular isso no tempo t? Eu adiciono aqui, em cada um desses termos, a sua fase de energia. Menos I, E mais T sobre H cortado, e nesse termo, E menos T sobre H cortado. Tá? E por isso que eu fiz aquela continha aqui, né? E mais T sobre H cortado é ômega 0 T sobre 2, o outro é menos ômega 0 T sobre 2. Então, quando eu adiciono essas fases aqui, ó, aqui vai ficar ômega 0 T sobre 2, tem o sinal de menos e o sinal de menos, então eu posso colocar o sinal de menos em evidência, coloco o I sobre 2 em evidência e dá isso aqui, ó. E aí, φ sobre 2, e a fase de energia, menos I, ômega 0 T sobre 2, tá? Que é esse cara aqui. Mesma coisa para a segunda componente, o E- tem um sinal trocado, então aqui vai ficar E aí φ sobre 2 e mais I ômega 0 T sobre 2. Então, olha só o que acontece. A evolução temporal do sistema simplesmente roda esse ângulo φ. Tá? Em T igual a zero, o ângulo era um certo φ, e agora o ângulo é φ mais ômega 0 T. Então, se a gente olhar no espaço tridimensional, o que acontece é assim, ó, eu tenho um vetor de tamanho H cortado sobre 2, né? O estado do sistema, então, a gente especifica com aqueles ângulos θ e φ, de tal forma que em T igual a zero, o valor médio de SX, SY, SZ é aqueles resultados que eu tinha antes. Seno θ, cosseno φ, seno θ... De novo, eu copiei errado aqui. Seno φ, cosseno θ. Como isso aqui agora está no tempo, a única efeito do tempo é fazer o φ rodar. Então, esse spin, ele começa a precessionar aqui no plano, no espaço em torno do eixo Z, que é a direção do campo magnético. Então, se para esse estado aqui, a gente calcular os valores médios de SX, SY, SZ, como a gente fez antes, dá tudo igual, só que em vez de φ, aparece φ mais ômega 0 T, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, a componente Z do spin, em média, não muda com o tempo,
mas as componentes X e Y ficam precessionando, então, em torno do eixo Z. Tá? Então, o papel do campo magnético é causar uma precessão do spin em torno do eixo onde o campo magnético está apontado. Tá? Então, a imagem clássica é que o átomo vai ficar, né, o spinzinho está aqui, ele vai começar a precessionar em torno do eixo Z. Tá? Que ele fica rodando aqui em torno do eixo Z. Qual que é a frequência de precessão? É ω0, que depende, então, da intensidade do campo, né, e daquele fator giromagnético que a gente colocou. Quanto mais intenso o campo, mais rápido esse spin vai girar. Isso aqui é um passo importante, né? Essa coisa de fazer evolução temporal, né? Quem ainda não viu a última aula de exercícios da sexta passada, eu fiz um exemplo lá tridimensional de evolução temporal, dá uma olhada, mas isso aqui é muito importante saber, né? Essa receita aqui. Então, quem está um pouco ainda inseguro em relação a isso, dá uma voltada lá no capítulo 3, a evolução temporal, né, onde a gente faz essa demonstração. Né? E a receita é sempre essa. Como é que você faz a evolução temporal de um estado? Você pega o estado, expande esse estado na base de autoestados do Hamiltoniano, e a evolução temporal é simplesmente você acrescentar essas fases aqui nesse somatório. Essa receita do bolo aqui para a gente fazer evolução temporal. Então, nesse caso, o estado inicial já está na base do Hamiltoniano, então eu simplesmente coloco as fases de energia aqui em cima. Tudo bem? Esse aqui é um problema super importante, é um problema simples, né? É o mais simples que a gente pode fazer, é um sistema 2x2, mas eu acho que aprendendo isso aqui, tendo isso aqui com segurança, vocês resolvem qualquer problema de mecânica quântica. Perguntas aqui, gente? Tá claro isso? O que não está claro? Quer que volta para trás? Fiquem à vontade para perguntar aqui, que isso aqui é bastante importante. Gustavo, Jéssica, Adriano, Leonardo, tudo certo? Rodrigo? Sim. Legal. Espera só um pouquinho. Legal, então, gente. Então, vamos continuar aqui. Diga lá, diga, Adriano. Tá. O que significa o valor médio do estado ficar rodando? Né? Qual que é o significado dessa coisa aqui? Então, isso aqui é o seguinte, vamos fazer uma... Como é que a gente faria isso aqui na prática? Como a gente faria um experimento para observar essas coisas? Então, eu faria um experimento assim, ó. Eu vou fazer bem esquemático. Né? Eu preparo aqui, eu tenho um feixe de átomos, e eu preparo aqui um experimento do tipo Stern-Gerlach, onde o ímã está orientado na direção de U, que são o θ e φ do meu estado inicial. Tá? Então, eu preparo um ímã orientado então, com ângulo polar θ, ângulo azimutal φ, passo um feixe de átomos por aqui, abro o orifício de cima, fecho de baixo e obtenho um feixe de átomos aqui que estão todos no estado psi dado por esse cara aqui. São todos os caras que passaram foram desviados para cima. Tá? Então, tá aqui. Então, esses caras, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coleção de átomos, então, nesse estágio aqui, tem uma coleção de átomos, todos no mesmo estado, que é o psi.
Só que, nesse ponto, eu coloco um campo magnético. Então, meu experimento completo é assim. Eu tenho aqui o meu ímã orientado em U para fazer a preparação do estado. E nessa região toda, eu tenho aqui um campo magnético orientado na direção Z. Então, esses átomos passam por aqui. Então, assim que eles saem, eles estão no estado Ψ0, mas eles interagem com o campo e começam a evoluir. Então, a cada tempo, eles estão nesse estado agora que é Ψ de T. Então, o que eu faço? Num certo instante de tempo T, é igual a T0, eu meço o valor de Sx em todos os átomos aqui. Então, eu vou medir o Sx para todo mundo e calculo o valor médio de Sx no instante T0. Isso me dá um certo valor. Agora, eu repito o experimento e calculo, deixo passar um tempo maior e calculo o valor médio de Sx num tempo T1 maior que o T0. Então, eu faço tudo de novo, mas espero um tempo um pouquinho maior e calculo Sx no tempo T1. Então, se eu fizer isso aqui para vários instantes de tempo, o que eu vou observar com Sx é uma coisa assim, ó, Sx em função de T vai ser uma coisa assim, ó. Ele vai estar oscilando de acordo com essa projeção aqui. Ele vai ser, vai ter um certo módulo, que é H cortado seno θ. Então, essa altura aqui, ó, é H cortado sobre 2 seno de θ. E o período dessa oscilação vai ser 2π sobre ômega 0. Né? O período tal aqui vai dar 2π sobre ômega 0. Mas você vê que então, para eu de fato observar essa sequência temporal, eu tenho que fazer medidas, né, a cada instante de tempo. O que eu posso fazer, né, é assim, eu faço um feixe bastante intenso de partículas e a cada instante de tempo eu meço uma fração dessas partículas só, né, para fazer o valor médio e deixo passar um tempo, aí meço o valor médio nas outras que ainda não foram medidas, vou fazendo isso e com isso vou obtendo a curva do Sx. Eu vou ver que o valor médio de Sx depende do instante que eu medi. Aí depende dessa forma. Tá? Tudo bem? Então, legal. Então, deixa eu voltar um pouquinho na dinâmica do experimento agora. Então, isso que nós fizemos aqui é um cálculo mais ou menos simples de fazer, porque a gente está pensando num spin que está num campo magnético constante, né? Então, a gente conseguiu escrever o hamiltoniano e tudo mais, e nós não estamos olhando a dinâmica espacial desse spin. Então, imagine que isso aqui é um elétron, eu não estou me importando com aonde está o elétron, eu só estou olhando para o spin, só estou medindo o spin independente da sua posição espacial. No experimento de Stern-Gerlach, tem duas complicações a mais. Uma é que o feixe está sendo desviado para um lado ou desviado para o outro, então a posição dos átomos é importante, e além disso o campo não é constante, o campo magnético tem um gradiente na direção Z. Né? Então vamos dar uma olhada, pelo menos qualitativamente, de como a gente descreveria a dinâmica daqueles átomos com o conhecimento que a gente já tem. Isso aqui é meio que um extra, tá? Isso aqui está num dos complementos aí do COI, mas eu acho que é legal da gente ver, para acho que ter uma noção melhor da dinâmica toda. E também porque isso mistura a dinâmica espacial com a dinâmica de spin, o que é uma coisa que a gente vai voltar a ver mais para frente um pouco. Então, qual que é a hamiltoniana, né, a energia daquele problema do experimento? Então, aquela hamiltoniana tem dois termos. Eu tenho uma energia cinética do átomo, P2 sobre 2m, e tem uma energia potencial que é só devido ao spin.
Então, novamente, é menos m escalar b. O m, então, é gama vezes S. E o campo magnético, ele tem um gradiente na direção Z. Lembra que no experimento eu tinha colocado B igual a um certo B0 menos B Z na direção Z. É uma constante e esse campo diminui conforme eu aumento na direção Z. Ele tinha um formato assim, né? As linhas de campo elas se afastam, se abrem aqui conforme a gente sobe no ímã. Eu vou jogar esse B0 fora, que é constante, e vou pensar então no campo simplesmente como sendo menos B vezes Z, tá? Para dar o gradiente que a gente precisa. Então, menos que menos a mais, sobe o gama. Como eu tenho a direção Z aqui, vai dar SZ vezes Z. Tá? Novamente, eu escolho a direção Z como sendo a direção do campo e sobro o SZ aqui. Mas agora tem um Z, certo? O campo não é mais constante. Então, olha só, quem que é a hamiltoniana do sistema? Ela é uma hamiltoniana agora que vai ter um formato um pouco esquisito. Ele é o P2 sobre 2M, mais a parte do spin. E a parte do spin é uma matriz, certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a matriz do SZ vezes essa componente, é o que está aqui, ó. SZ é H cortado sobre 2, 1 menos 1, certo? Então, essa matriz aqui é essa daqui. Tá? Então, multiplico BZ por todo mundo, eu tenho esses termos aqui. Aqui é o P2 sobre 2M, mas, obviamente, essas coisas têm que ser consistentes. Então, eu vou supor que aqui tem uma matriz também, 2 por 2, que é a matriz de identidade. Tá? Então, a hamiltoniana do sistema continua sendo uma matriz 2 por 2, porque eu estou no espaço de spins, só que ela tem energia cinética na diagonal, e na parte de spin eu tenho a interação que troca, aqui é menos 1, que troca de sinal aqui, 1 menos 1. Tá? E quem que é o estado do sistema? Então, ele está misturando aqui componentes espaciais com componentes intrínsecas de spin. Quem que é o estado do átomo? Ó, o estado do átomo ele tem uma componente espacial, né? Então, imagina que o átomo ele é descrito por um pacote de ondas, né? Que está aqui, módulo de φr ao quadrado, em função da direção x, aqui, que é a direção de propagação. Então, o átomo está localizado em algum lugar, está andando em direção ao ímã, está com uma certa função de onda inicial aqui. E ele tem o seu spin. Cada átomo tem o seu estado de spin, né, que eu posso escrever como um daqueles psis, né, em termos de θ e φ. Mas aqui, para simplificar, eu vou tomar um estado particular onde as componentes mais e menos aqui são iguais. Tá? Tem raiz de 2, alfa mais e alfa menos, eu vou escolher como sendo igual a 1 sobre raiz de 2, só para ficar um exemplo mais simples. Então, ele tem componentes iguais na direção mais e menos. E o estado total do sistema é uma composição dessas coisas, né? É uma composição da parte espacial com a parte de spin. É um produto direto, né? É como a gente faz se a gente vai para mais dimensões, né? O estado que está em uma dimensão só tem um psi na direção x. Se ele está em x e y, tem uma parte em x, uma parte em y, né? A gente faz um produto direto aqui dessas componentes. Então, esse produto direto é assim, você... como é que eu vou explicar isso aqui? Esse cara aqui, imagina que eu tenho um produto direto, vamos pegar um desses termos aqui, ó, φr vetor mais. Isso aqui é o estado do sistema, é um produto tensorial, exatamente, é um produto tensorial. O estado do sistema tem uma parte no espaço R e tem uma parte no espaço de spin. Então, se eu aplicar aqui um operador, por exemplo, SZ, o que ele faz, ele entra aqui, ó, SZ, ele aplica no mais. Um operador PX,
ele atua no psi, ele é menos I ddx que vai atuar na parte espacial. E a gente faz o produto direto para dizer o seguinte, olha, ele tem essa componente espacial e essa componente de spin. Tá? Talvez fique mais claro aqui no desenvolvimento. Então, o que acontece é o seguinte, se o átomo tem uma componente de spin desse jeito, tem um pedaço no estado mais, um pedaço numa componente menos, o estado inicial a gente pode, então, desacoplar em dois pedaços. Tá? Então, vou escolher aqui um sobre raiz de 2, o alfa mais e alfa menos. Uma parte do estado está na posição 0 com o spin para cima, mas uma parte dele está na posição 0 com o spin para baixo. Tá? Esse psi mais e psi menos são iguais em t igual a 0, né, o estado inicial. Então, ou eu estou aqui com o spin para cima, ou eu estou aqui com o spin para baixo. Mas o spin não está definido. Tá? Ele tem as duas componentes. Isso aqui a gente pode escrever em termos de coordenadas, a função de onda. Qual que é a função de onda? Eu projeto esse estado em R. Só que quem eu projeto em R é a parte espacial. A parte intrínseca não tem R. Né? O spin não tem como eu projetar em R. O spin tem dois estados mais e menos, eles são estados abstratos mesmo. Então, se eu projetar esse estado em R, eu vou ter aqui a autofunção, então isso é o estado inicial, tá? Em t igual a 0, um certo estado inicial, que eu posso estar com componente para cima ou componente para baixo do spin. E no instante t, essas componentes vão andar, né? Porque o pacote de ondas vai se movimentar, esses caras vão andar com o tempo. Tá? O estado mais e menos é o estado mais e menos. Né? Ele é um estado estacionário, que é o alto estado de spin, é só a componente de psi no estado mais. Então, qual que é a interpretação desse cara aqui? Né? Módulo de φ mais ao quadrado é a probabilidade da partícula estar em R com spin para cima. Módulo de φ menos ao quadrado é a probabilidade da partícula estar em R com spin para baixo. Qual que é a probabilidade total dela estar em R? É a soma das duas, independente do spin. Tá? Eu vou passar, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente com mais detalhes, mas só para dizer então que o estado que representa a partícula, ele não é mais uma função de onda, ele é uma função de onda com duas componentes. Ele tem uma função de onda psi mais, que dá a probabilidade de ela estar em R, mas com spin para cima, e uma componente φ menos, que é a probabilidade de ela estar em R com spin para baixo. Tá? Esse cara a gente pode escrever de forma vetorial também. A gente pode escrever esse cara assim. Ó. O mais é o estado 1, 0. O menos é o estado 0, 1. Então, eu posso escrever esse estado como sendo um tipo de um estado de spin, mas onde as componentes agora dependem da posição. φ mais é uma função de R, φ menos é uma função de R. Então, o que é φ mais? É a componente mais do spin. Então, φ mais ao quadrado é a probabilidade de eu ter, né, estar na posição R com spin para cima. E esse aqui eu estar na posição R com spin para baixo. E o que acontece é o seguinte, deixa eu avançar um pouquinho, que tá aqui, eu tinha escrito isso aqui explicitamente. Então, o que acontece é o seguinte, se você escrever a equação de Schrödinger para esse problema, a equação de Schrödinger agora não é uma única equação, mas é uma equação matricial. A hamiltoniana é uma matriz, o estado é um vetor com duas componentes, e eu tenho IH cortado dψ dt, então tem a derivada da componente de cima, a derivada da componente de baixo. O hamiltoniano, que é uma matriz, e ele atua num vetor. Então, a equação de Schrödinger de uma partícula, que era uma equação com uma função de onda, passa a ser uma equação para dois pedaços da função de onda, o φ mais e o φ menos, que são as componentes de spin para cima e spin para baixo. Esse cara aqui é chamado de um spinor, porque ele é um spin que contém também agora a informação espacial da partícula.
E a equação de Schrödinger vira uma equação matricial. Se vocês lembrarem, lá na última aula de estrutura da matéria, eu dei uma aula sobre a equação de Dirac. E eu mostrei para vocês que a equação de Dirac é uma equação matricial também de 4 componentes. Certo? Porque lá envolvia não só spin para cima e spin para baixo, mas também partícula e antipartícula. Aqui é uma versão reduzida, onde o spinor tem 2 componentes só, porque a gente está esquecendo aqui da antipartícula. Mas a gente pode abrir essa equação, né? Você vê, a primeira componente aqui, IH cortado sobre raiz de 2 dψ mais dt, vai ficar P2 sobre 2m mais isso, aplicado em ψ mais, 0 ψ menos. E a componente de baixo também. Então, a gente abre aquelas equações, separa em 2 equações, uma para a componente de cima, uma para a componente de baixo, e a gente vê que a componente de cima sente uma força de um lado e a componente de baixo sente uma força para o outro lado. E é isso que vai fazer a posição dos átomos desviar. Né? Cada componente do spin sente a força de um lado diferente. Então, quando a gente aplica, vamos pegar essa equação aqui e aplicar o teorema de Ehrenfest para ela, para ver o que acontece. Lembra o teorema de Ehrenfest, né? Valor médio de Z satisfaz essa equação, ddt do valor médio de Z é o PZ, e ddt do valor médio de PZ é a força, né? O valor médio da força, que aqui é uma constante. Então, se a gente aplicar isso aqui para a equação mais, eu tenho um certo sinal aqui. Se eu aplicar para a equação menos, o sinal é diferente. Então, olha só, vamos pegar a componente mais. Aqui, né? Então, para a componente mais do spin, dpz dt é menos h cortado b gama sobre 2. Né? Lembra que isso aqui é o valor médio da força, né? Que é menos o valor médio de dv dz. Então, quando eu derivo em relação a z, some isso aqui, fica constante. Como tem o sinal de menos, aparece um menos aqui na frente. Então, dpz dt é menos essa constante. Então, eu posso integrar isso. Tá? Integra no tempo, o valor médio de pz é menos h cortado b gama t sobre 2. Tá? Só integrando essa equação. Joga esse cara aqui e integra de novo. Então, vai dar um T2 sobre 2. A integral fica T2 sobre 4. Então, o valor médio de Z para a componente mais desvia para baixo. E se a gente fizer a mesma coisa para a componente menos, o sinal troca, ela desvia para cima. Né? Então, cada uma dessas componentes da função de onda acaba tendo um sinal aqui, diferente. Então, uma componente mais, a parte espacial dela desvia para um lado, a componente menos, a parte espacial dela desvia para o outro. Então, você vê que a função de onda do átomo, depois que ela passa pelo ímã, ela é uma coisa que tem 2 componentes. Ela é assim, ó. A função de onda espacial tem 2 componentes, só que essa componente aqui, com certeza, tem um spin mais, e essa componente aqui, com certeza, tem um spin menos, porque é o acoplamento do spin com o campo que causa, né, essa força, né, deixa eu voltar aqui para trás, né, esse desvio ser para um lado ou ser para o outro, dependendo do spin. Eu acho que está no complemento do Coelho. Eu vou olhar com cuidado lá e falo para vocês, agora eu não me lembro, mas isso aqui tem... se vocês quiserem olhar isso aqui com cuidado, isso aqui é bem bacana. Eu sei que eu estou indo muito rápido, porque a gente não viu muito essas coisas ainda de spinor, mas então, sempre que a gente trata de partículas de spin que se movem, você acopla, né, a dinâmica, vamos dizer assim, orbital, né, da partícula com a parte de spin, e tudo vira matriz. Então, as coisas que são orbitais, que não têm uma matriz explícita, é como se tivesse aqui uma matriz de identidade. Então, a equação vira matricial,
né, o estado do sistema passa a ser um vetor de duas componentes. Então, cada uma dessas componentes agora depende de R, né, e de T. E você tem uma equação de Schrödinger, que é uma equação matricial. É tudo muito parecido, só que a equação é matricial. Então, você tem uma equação para componente mais, uma equação para componente menos. Você tem que achar as duas para que você tenha o estado do sistema. Aqui é simples porque as equações não se acoplam, né? A equação que a gente obtém para componente mais não depende da equação para componente menos. Então, a gente resolve cada uma delas separadamente. Em geral, vai ter acoplamentos aqui, né? Então, uma das componentes depende da outra, e aí tem que fazer a coisa com cuidado. Tá, mas então, isso aqui é só para mostrar que, de fato, né, num sistema genérico, onde você tem o movimento espacial e o movimento de spin, o spin acopla com o movimento espacial, né? O fato de eu ter um campo não uniforme, eu tenho esse Z aqui, faz com que eu tenha um acoplamento entre essas duas coisas e a componente que tem spin para cima vai para um lado, sente uma força para um lado, a componente que tem spin para lá sente uma força para o outro, e é por isso que o feixe separa. Então, se você faz um experimento com um único átomo, esse único átomo, ele gera um estado que está parte para cima, parte para baixo. Então, se você faz o átomo passar pelo experimento, ele vai sair num estado misturado, né? Uma parte com spin para cima e uma parte com spin para baixo. Se você medir o spin, ele colapsa embaixo, se o spin for positivo. Se o spin for menos H cortado sobre 2, ele colapsa em cima, né? Tem um acoplamento entre a parte espacial e a parte de spin, né? Quem tem o spin para cima vai para um lado, quem tem o spin para baixo vai para o outro. Então, se acopla o movimento espacial com o movimento de spin, aí é por isso que o átomo tem esse comportamento. Então, é o estado de um único átomo que acaba ficando assim. Mas ao medir o spin, ele ou colapsa para cá, ou colapsa para cá. Então, ou o átomo bate aqui, ou ele bate ali. Então, não se atenham muito aos detalhes aqui, a gente vai voltar a isso com mais calma mais para frente, eu só queria mostrar essa coisa. Mais ou menos isso mesmo. Então, tá. Então, deixa eu continuar aqui. Eu queria falar mais uma coisa antes de a gente fechar a aula de hoje. Então, deixa eu só... Vamos dar uma repassada aqui para resumir, e antes de eu mudar de assunto. Deixa eu aumentar aqui para a gente repassar antes de trocar. Então, vamos lá. Spin meio, nós temos operadores, autovalores sempre mais ou menos H cortado sobre 2. Nós temos os autoestados desses caras todos, DSX, SY, SZ. Nós temos a projeção de S numa direção arbitrária, definida pelos ângulos θ e φ. Nós temos os autovetores dessas duas projeções. Então, se eu medir o S na direção de U, ou vai dar mais ou menos H cortado sobre 2, e esses são os autovetores. E acontece que eu posso usar esses autovetores para descrever o estado genérico. Então, qualquer estado de um sistema de spin meio pode ser descrito por um autoestado de SU para algum U. Qual que é esse U? Qual que é o θ e φ? Depende do alfa e beta. Então, o θ é essencialmente ligado ao módulo de alfa e o módulo de beta, e o φ é ligado à fase relativa entre os coeficientes alfa e beta. Então, dado um estado genérico desse tipo, então vamos descrever o estado agora pelos ângulos θ e φ. Se eu fizer cálculos de valores médios desses operadores, eu obtenho o que eu esperaria classicamente.
Então, em média, tudo funciona como se eu tivesse um spin de tamanho H cortado sobre 2, orientado na direção θ e φ. E depois disso a gente viu a dinâmica, então, de um átomo num campo magnético constante. Então, se o campo magnético é constante, Hamilton, e na direção Z, nós escolhemos a direção Z como sendo a direção do campo magnético. Hamiltoniana, então, é essencialmente um SZ, a menos de uma constante, H cortado ômega 0 sobre 2 vezes a matriz sigma Z, matriz de Pauli sigma Z. Então, a gente sabe os níveis de energia, a gente sabe os autoestados, e a gente pode fazer evolução temporal. Então, dado um estado genérico, que já está escrito, então, na base do hamiltoniano, eu sei colocar aqui as fases da evolução temporal e a gente vê que o efeito líquido desse campo magnético é fazer com que o ângulo φ comece a rodar com o tempo. Então, ele roda com uma frequência ômega 0, que depende, então, da intensidade do campo. Tá? Então, em termos de valores médios, né, o valor médio agora do φ vai depender do instante em que eu faço a medida, porque ele está rodando. Deixa eu interromper aqui e mostrar uma aplicação recente desse resultado, que é muito bacana, que é a seguinte. Deixa eu trocar aqui de... Meu mouse está falhando. Deixa eu trocar aqui de apresentação. Então, tem um problema que é um problema muito clássico em mecânica quântica, que é o seguinte: a gente viu lá em estrutura da matéria que se você tem uma partícula em uma dimensão que encontra uma barreira de potencial, mesmo que a energia da partícula seja abaixo da barreira, existe uma chance dela tunelar para o outro lado, certo? Dela passar, atravessar a barreira e sair do outro lado. Então, uma pergunta que as pessoas sempre se fizeram é o seguinte: se você pegar uma partícula aqui e jogar ela numa barreira de potencial, quanto tempo ela passa dentro da barreira? Porque ela não pode estar dentro da barreira, certo? Aqui é uma região classicamente proibida, mas ela atravessou a barreira de um jeito ou de outro. Então, a pergunta é: qual que é o tempo de tunelamento? Quanto tempo a partícula demora para atravessar essa região proibida de potencial? Então, esse é um problema que eu vou passar aqui rapidamente para o design, que é tão antigo quanto a própria mecânica quântica. Então, esse cara publicou um trabalho em 1932, tentando calcular esse tempo de tunelamento, e aquele argumento é que o tunelamento é instantâneo, e esse problema volta depois, em 1960, onde o cara fala que não é instantâneo, o tempo é finito, e esse problema nunca foi resolvido totalmente. Tem trabalhos mais recentes aqui de 82 e tem uma série de coisas aqui, tem um monte de trabalho sobre isso, tentando calcular esse tempo. E muito bem, o que esses caras fizeram foi o seguinte: então isso aqui é um artigo da Nature, agora de julho de 2020, fresquinho, e eles fazem a seguinte proposta. Na verdade, a proposta não foi deles, mas eles realizaram a proposta experimental, que é fazer o tunelamento de uma partícula com spin e colocar um campo magnético na região da barreira. Porque aí o que vai acontecer? Você tem a partícula com spin, quando ela entra na barreira, ela sente o campo magnético e roda. Ela começa a precessionar dentro da barreira. Então, se você prepara um estado de spin conhecido aqui e mede o estado de spin depois da partícula sair da barreira, você pode medir quanto ela precessionou, e o quanto ela precessionou vai te dar o tempo que ela passou lá dentro, certo? Porque o φ é φ0 mais ômega 0t. Ômega 0 é conhecido, depende da intensidade do campo, então você calculando quanto ela rodou, você calcula quanto tempo ela passou lá dentro. Então, esses caras fazem um experimento aqui, é bem bacana. Eles fazem um condensado de átomos de rubídio, tem toda a parte experimental interessante aqui, e eles conseguem medir
né, eles medem aqui o tunelamento da partícula dentro da barreira, e eles mostram aqui uma situação onde a partícula está com energia acima da barreira, então ela tunela, só que você viu que o tunelamento quebra em 2 pedaços, porque quem tem o spin para cima, o spin interage com o campo magnético e ganha uma energia. Então, dependendo do spin, ou você ganha uma energia ou você perde uma energia devido à interação. Se você ganha energia, você tunela mais rápido. Se você perde energia, você tunela menos. Então, eles mostram que o feixe de partículas se quebra em 2, né, devido a essa interação com o campo magnético, muito parecido com essa última conta que eu fiz ali. Então, você tem uma parte que está com o spin para cima, uma parte com o spin para baixo, e eles medem toda a precessão do spin ali dentro da barreira e conseguem ter estimativas aí do tempo de tunelamento dentro da barreira. Então, é um paper bacana. Eu vou colocar esse paper na página do curso depois, vocês podem dar uma espiada nele, mas é assim, uma aplicação direta dessa física de graduação mesmo, né? Tunelamento de barreira de potencial, precessão de spin, campo magnético. Então, é bem bacana, e é um experimento bastante sofisticado, na verdade, mas com conceitos assim bem básicos, né? Então, tá, deixa eu voltar aqui para sair do meu detour. Vamos voltar para a aula. Tem uma pergunta aqui. Então. Então, quanto tempo ela ficou na barreira? Então, essa é a pergunta interessante que eles queriam medir. Então, existiam várias teorias sobre isso, sobre quanto tempo a partícula deveria passar lá dentro. E, se eu entendi bem, né, eu li o paper, o resultado que eles têm, de fato, não bate com nenhuma das teorias anteriores. Ele coincide mais ou menos com uma delas. Deixa eu voltar aqui para onde eu posso... Então, uma das teorias... Deixa eu pegar uma... Dizia o seguinte, que quando você tem uma barreira de potencial, você tem uma barreira de potencial aqui, que tem uma certa altura V0, e a sua partícula tem energia E abaixo da barreira. O tempo de tunelamento, ele tem a ver com essa distância entre V0 e E. É como se fosse assim, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu só ver como é que é isso aqui. Você vê mv2 sobre 2. Então, você vê, qual que é a relação de energia que a gente tem aqui? Rapidamente, para a gente não perder aqui muito tempo. A relação de energia cinética e potencial é assim, né? Dentro da barreira, eu tenho E igual a mv2 sobre 2 mais V0. Então, dentro da barreira, a energia cinética, que seria E menos V0, é negativa, certo? Porque o V0 é maior do que E. Então, é como se a partícula tivesse uma velocidade imaginária. Mas uma das teorias argumenta que você deve calcular um tipo de uma velocidade, eu vou chamar de W, que você inverte essa relação, troca o sinal aqui, multiplica por 2, divide por m, tira a raiz. Então, é como se fosse um módulo dessa velocidade. Se a velocidade é imaginária, você pensa nela como um módulo. Então, é como se a partícula estivesse andando aqui dentro com essa velocidade W, e, portanto, o tempo que ela vai demorar para atravessar a barreira é a largura da barreira dividido por esse W. Então, conforme a partícula tem energia mais próxima do topo da barreira, esse W diminui e o tempo de tunelamento aumenta. Tá? Então, o tempo vai para infinito conforme a energia tende ao topo da barreira e diminui
conforme o tunelamento fica mais quântico ainda mais aqui embaixo. Então, essa era uma das teorias que existiam, mas aparentemente não é isso que acontece, a coisa é um pouco diferente, e eu não sei se tem uma teoria correta aí que explica os resultados do experimento. Mas então, mas é interessante olhar ali. Esse problema, o problema do tempo de tunelamento é que esse é um problema ainda. Você não consegue definir o que é esse tempo, porque você não sabe. A partícula, na verdade, é um pacote de ondas, né? Então, quando ela entra aqui, ela tem toda uma coisa complicada. Então, como que você define quando que ela entrou, quando que ela saiu? O problema é meio mal colocado, por isso as respostas são todas um pouco esquisitas, né? Mas, então, tem várias teorias. Eu vou colocar na página depois uns trabalhos que tem sobre isso. Então, cada trabalho tem uma visão diferente, né? Tem o primeiro cara que disse que era instantâneo, o segundo cara disse que o tempo ia para infinito quando a energia ia para zero, e não quando a energia ia para V0. Aí tem essa outra alternativa aqui, né? Então, é um problema meio enrolado mesmo. Enfim, vamos lá. Deixa eu falar mais um pouquinho, eu quero falar só mais uma coisinha para terminar, e eu vou continuar com isso na aula que vem, que é o seguinte, toda essa teoria de spin, ela é uma teoria de duas dimensões, certo? Você tem um estado mais, estado menos, os operadores são todos 2×2, é tudo muito fácil de tratar. O que acontece é que dá para usar essa teoria, esse formalismo que a gente desenvolveu aqui, para tratar sistemas mais interessantes, que são sistemas de 2 níveis gerais. O spin é um sistema de 2 níveis. Você tem um nível para cima e um nível para baixo, mais e um menos. Mas, às vezes, você tem átomos e moléculas que têm vários níveis, mas só 2 são relevantes. Então, se você tem um sistema de níveis de energia que tem um nível aqui, o outro nível aqui, vamos dizer aqui o estado fundamental, o primeiro estado excitado, e os outros níveis são muito mais altos. E eles não são acessíveis para você experimentalmente. Então, você fica aqui, ou está no fundamental, ou está no primeiro estado excitado. Então, nesse caso, dá para fazer toda uma analogia com sistemas de spin meio, como se fosse o estado mais e o estado menos. Daí é isso que eu vou fazer aqui. Então, a gente vai tratar em sistemas de 2 níveis, não necessariamente spin, e ver como é que a gente pode desenvolver essa teoria. Então, só para eu vou fazer uma introdução a isso hoje e a gente vai desenvolver isso na aula que vem. Então, imagina isso. Você tem um sistema hamiltoniano que tem 2 níveis de energia, φ1 e φ2, com autovalores E1 e E2. E esses níveis são ortonormais. Φ, Φj é delta J. Tá? E o que eu quero considerar é o seguinte, eu vou considerar, então, esse sistema hamiltoniano, então, uma partícula que tem esse sistema, mas eu vou colocar uma perturbação nesse sistema. Então, eu vou somar a esse sistema simples uma perturbação e eu quero tratar como que o sistema responde a uma perturbação genérica. Pode ser um campo externo que eu coloco sobre a partícula, né? Pode ser uma interação de algum outro tipo. Né? Em geral, um campo elétrico, um campo magnético, alguma outra partícula que começa a interagir. Né? Então, uma perturbação W qualquer. Então, como é que a gente trata esse sistema? Então, primeiro, eu vou escrever essa hamiltoniana. Deixa eu abrir aqui um slide para explicar. Então, eu tenho assim, eu tenho o meu H0, eu vou escrever assim. Então, eu tenho a mesma coisa do spin, né? Eu tenho os estados φ1 e φ2. O φ1 é esse cara. O φ2 é esse cara. E o hamiltoniano, na base dos seus autoestados, é diagonal com os autovalores E1 e E2. Né?
elementos de matriz aqui, H0 e J, são esses caras aqui, né? Φ, H0, Φj. Como H0, Φj é EJ, Φj, certo? É um autoestado. Isso aqui é um ΔJ. Eles são ortogonais. Então, você vê, fora da diagonal eu tenho 0, na posição 1 tem E1, na posição 2, 2 eu tenho E2. Então, esse é o operador H0 na sua base de autoestados. E a perturbação, W, eu vou escrever como um cara genérico, uma matriz 2 por 2. W2, 2. Só que eu quero que essa matriz seja hermitiana. Então, W21 tem que ser o W12 estrela, e o W11 e o W22 tem que ser reais, tá? Para a matriz ser hermitiana. Então, é um negócio bem genérico. Então, tá aqui, ó, o hamiltoniano então, do sistema perturbado é o H0, que está aqui, ó, E1, E2 na diagonal, mais a W, que eu somei e já fiz a matrizona do H completa. Então, W1, W22 reais, esse aqui, um complexo conjugado do outro para ser hermitiano. Então, muito bem, como é que eu vou tratar esse problema? Nós vamos primeiro reescrever essa hamiltoniana dessa forma aqui, ó. Eu vou separar, então, a parte que está na diagonal, E1 mais W1, E2 mais W22, e a parte não diagonal deixar separada aqui. Tá? Esse cara aqui que é diagonal, nós vamos dar um novo nome para ele, que é W0 til. E a parte que está não diagonal, que é essa daqui, né, eu vou chamar de, desculpa, H0 til e W til. Tá? Então, esse aqui é o H0 til. Por que a gente faz essa separação? Porque, veja só, se o W12 e o W21 for 0, se eu não tiver o W til, o problema está resolvido, né? O H novamente é diagonal, então os autoestados são os mesmos, e os autovalores são E1 mais W1 e E2 mais W22. Tá? Então, o que causa dificuldade é eu ter esse cara na outra diagonal, né? O W12 e o W21. Se eles não estiverem lá, está resolvido o problema, é trivial. Então, a gente vai separar dessa forma que é mais conveniente, deixar a parte chata separada aqui no WT. Tá? Então, eu só vou indicar para vocês qual que é a solução desse problema, não vou resolver, e na aula que vem a gente resolve e mostra que isso aqui, de fato, são as soluções. Então, olha só, a solução desse problema, o que é a solução? É eu achar os autovalores e os autovetores desse problema. Então, os autovalores, se a gente diagonalizar essa hamiltoniana completa, eles são dados dessa forma aqui, eu já vou dizer o que é cada uma dessas coisas. E os autovetores, olha só, eles são muito parecidos, né, com o que a gente chamava de mais U e menos U. Então, a gente pode escrever os autovetores daquele sistema como se fossem vetores de spin. Só que todos esses parâmetros aqui, θ, φ, E, M, W, dependem do sistema. Então, quem são esses caras? O EM é o valor médio do E1 til e do E2 til. Então, vamos lembrar, ó, é o valor médio entre esses dois caras aqui, da parte trivial assim, da hamiltoniana. O delta é a diferença entre eles. Tá? Então, as energias, deixa eu escrever aqui de novo, né? As energias E mais ou menos, deixa eu copiar, EM mais ou menos essa raiz quadrada de delta 2 mais o módulo do W12. Então, o EM são esses caras, o delta são esses caras, e o W12 é a parte não trivial do problema. Então, você vê que se o W for 0,
esse cara cancela, fica EM mais delta, EM menos delta como os autovalores. Os ângulos que aparecem aqui nesses estados, θ e φ, eles dependem, então, o φ é a fase do W21. Então, se a gente escrever o W21 como módulo vezes fase, e o W12 tem que ser seu complexo conjugado, né? Mesmo módulo fase trocada, essa fase é a fase φ que aparece no estado, e o θ tem a ver, novamente, com o W12 e com o delta. Então, você vê, se esse cara for zero, se a gente matar aquela parte não trivial, o θ é zero, e se o θ é zero, o φ mais é essencialmente o φ1, só nesse aqui, e o φ menos é essencialmente o φ2. Então, a gente volta no caso trivial, só muda um pouquinho os autovalores, né? Mas a matriz continua diagonal. Então, esse W12, na verdade, a razão, né, entre o acoplamento não diagonal e a diferença dos níveis é o que controla a mistura entre o φ1 e o φ2 nos autoestados desse problema. Tá? Tá, aqui outra coisa. Tá, então, na próxima aula, eu vou voltar para esse problema, eu vou resolver isso aqui direitinho. Você vê, isso aqui é muito simples, né? Parece um pouco enrolado, mas é 2 por 2, né? 2 por 2 a gente resolve qualquer coisa, né? Por isso que a gente está resolvendo esses problemas analiticamente. Então, o problema de um sistema de 2 níveis sujeito a uma perturbação arbitrária tem solução analítica, e essa solução analítica é quase que um estado de spin, né? Onde a mistura, né, o θ, que dá a mistura entre φ1 e φ2, né, o quanto essa perturbação vai, de fato, perturbar o sistema, depende, então, dessa razão do termo não diagonal com a diferença dos níveis de energia E1Q e E2Q. Tá, então, eu vou na aula que vem, resolver esse problema com detalhe, a gente vai fazer todas essas contas, e eu vou dar 2 exemplos de situações onde aparece esse tipo de acoplamento com interpretação física interessante. Tá, então, eu acho que é isso por hoje, já fizemos bastante coisa, e na aula que vem a gente continua. Isso aqui fecha, né? Resolver esse problema e dar esses 2 exemplos, fecha essa parte de spin meio e fecha, então, também o conteúdo dessa segunda prova. Tá, então, sexta-feira, a gente continua lá nas aulas de exercício. Eu vou pensar aqui o que eu vou fazer, se eu já faço alguma coisa relativa a spin ou alguma coisa ainda relativa ao capítulo 3. É provável que eu faça um de cada tipo, e aí na próxima sexta a gente faz só capítulo 4 para fechar. Certo? Alguma perguntas, comentários? Vocês estão acompanhando? Tá dando para seguir? Sim. Legal. Legal, gente. Então, acho que é isso por hoje.